O mistério do jogo que controla pessoas do grande Golart. Vambora. Vídeo grande. Pega a pipoquinha e vamos assistir. Vamos assistir que vai ser bom. Videozinho. Creepypasta. Um termo criado para definir histórias de terror ou lendas Vem urbanas aí. que são divulgadas através da internet, como em fóruns ou demais redes sociais. Aham. Um gênero muito conhecido são os ROM hack, ou jogos alternativos, Com hacks. sendo eles histórias Hack room. baseadas em algum jogo que foi modificado de alguma forma, que contém elementos misteriosos que não deveriam existir no jogo. Uhum. Jogo bastante Hack room, inclusive. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? Oi? Jesus, nossa senhora. The Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. Aham. Um vídeo por Golart. Brabo. Brabo. Ok. Ok. Caralho, Super Mario, mano. Morreu? Lançado em 83 no Japão e em 85 nas Américas, o Nintendo Entertainment System, mais conhecido como NES, ou talvez até Nintendinho aqui no Brasil, é um Nintendinho. console de 8 bits e de cartuchos que começou rapidamente a sumir das prateleiras das lojas assim que foi lançado. Era o presente de Natal dos sonhos das crianças. Até porque, né? Fliperamas eram muito legais, todo mundo concordava, mas quem não iria querer videogames no seu próprio quarto? Então Né? o NES basicamente ressuscitou os jogos dentro de casa depois Caralho. da quebra de 83. Quebra de console de 83. Foi também nesse console que surgiu as franquias de Metroid, de Zelda e até o mais famoso Super Mario Bros, que mais de 40 milhões de cópias foram vendidas. E também o console apresentava vários acessórios que também melhoravam Power a Glove. jogatina, Hobby. tornando assim o NES um dos computadores domésticos mais famosos da época. Em exceção da TV de União tubo. Soviética, o console foi vendido em todas as regiões do mundo. Pra ter uma noção, cara, nos anos 90, 30% das famílias americanas possuíam o NES em casa. Isso Caralho. era muito mais do que computadores pessoais, que eram só presentes em 23% das casas americanas. Nossa. E até hoje foram vendidos Caralho, o mais de maluco é emo, 60 mano. milhões de unidades do NES. Realmente Emo foi loiro. um dos maiores sucessos da Nintendo, estando no 13º lugar dos consoles mais vendidos do mundo, e o terceiro entre os consoles lançados antes dos anos 2000. Caraca, Foi vende realmente uma explosão. um monte, Em mano. 88, foi lançado um jogo que tá longe de ser um dos jogos mais vendidos do NES, mas o que realmente ficou famoso foi a sua história, digamos, perturbadora por trás. Não a história do jogo em si, mas a história do que esse jogo causou pra uma pessoa. Bom, e agora sente-se aqui, do meu ladinho, que a gente vai iniciar essa Que jornada. bonitinha a animação. Mas, antes da gente começar a história de um dos maiores mistérios dos jogos de NES, outras histórias ainda precisam ser contadas. O Genshin Impact entrou em contato comigo e disse: Ei, Golart, eu tô vendo que você é bom em contar histórias. Você acha que poderia ajudar a contar a nossa? Então, vamos lá. Tudo começou com dois irmãos viajantes que estavam lá de boa, só que foram separados Finalmente por patrocinando uma o Golart, deusa. hein? E um ela leva como refém e o outro fica Refém. no mundo de Taivat. E nesse mundo, o irmão encontra Paimon, que é uma fada Que que o fofura. guia para encontrar sua irmã desaparecida. Explorando o mundo, o irmão chega em Mondstadt, o país do deus Anemo. Lá, ele descobre que Dvalin, um dragão protetor, ou seja, Dvalin, que esse era pra dragão proteger aí. a cidade, se tornou uma ameaça para ela. Então o viajante faz novos amigos e junto a eles foram investigar o caso e descobrem que Dvalin estava ligado à Ordem do Abismo. Então eles o derrotam e o curam. E também é revelado que um dos amigos, o Venti, é o deus Anemo. Doideira. Só que depois, uma mulher chamada Signora aparece e rouba do Venti a sua gnose, que é o conhecimento. E ela é uma das 11 precursoras de Fatui, que quer ter o conhecimento de todos Cara, é os o 7 Subaru deuses Trap, para mano. aumentar o seu poder. Depois disso tudo, o irmão segue para Liyue, o país do deus Geo, que aparece uma vez por ano. pretendo jogar no Genshin evento. Impact. No entanto, no dia do Eu tenho a impressão que evento, meu PC não vai o deus rodar Geo nunca. cai do céu e parece que foi assassinado. E como você é o forasteiro, você, é claro, é o principal suspeito. Só que o Child, um dos precursores de Fatui, consegue te salvar. E
Depois ele te apresenta a Zhongli, que trabalha na funerária e quer dar um funeral adequado ao deus que morreu. Zhongli então revela onde está o corpo Tá do ali, deus ó. Gale, mas Chad não encontra a gnose do deus e desperta o deus anterior, Oziel. Eles lutam então Oziel. contra esse deus anterior. Então, seguindo viagem pro terceiro país, o irmão encontra um Obrigada cara pelo recebe, misterioso Trazinho. Eu vim, chamado tá? Obrigada. Denzlev, que busca uma Não relíquia. tocou aqui, E mas eu procurando vi. por ela, ambos encontram a irmã que tinha sido sequestrada. Não, o Só vídeo não é que ao sobre tentar Genshin, o resgatá-la, vídeo o é de irmão terror do descobre que Gol. ela faz Mas parte é da Genshin Ordem Impact do fazendo Abismo. patrocínio, Sem finalmente. sucesso, Patrocinando ele parte o pra Gol. Inazuma, o país da deusa Eletro, chamada de Raiden Demora pra Shinnok. patrocinar, Lá, inclusive. o irmão conhece Toma Devia ter e em todo Ayaka, vídeo, inclusive. que ajudam a levar ele até a Muito deusa, estranho. mas Toma é pego pelo exército. A Shogun então consegue derrotar o irmão, mas eles conseguem escapar Imagina se fosse todos de Genshin, juntos. Deus Pra me não ser livre. preso, Eu não, ia adorar. o agente quer derrotar Shogun. Então a supervisora do grande santuário ajuda ele a Vídeo derrotar, de animação, mas a velho. Signora tá com ela também. Ah, e elas nem são amigas, tanto que a Shogun mata a Signora depois. Eles começam a louco! batalhar e a Shogun executa a Signora e permite que o viajante saia. Só que Arrombada. assim que ele tava saindo, a Shogun chega e tenta matar ele de surpresa, mas o irmão a derrota. Você em defesa. Por fim, o irmão volta a se encontrar com Denzlev e, explorando juntos, descobrem que a irmã desaparecida, na verdade, é princesa da Ordem do Abismo e que ela quer se encontrar com seu irmão. Aí, eles descobrem que ela quer executar um plano para acabar com a maldição das pessoas Kanhya, que só tem 1% de chance de funcionar. Então, eles a interrompem, claro. No fim, os arautos de Fatui se reúnem para a cerimônia de luto pela Signora e Pierro promete que vai destruir o mundo antigo para que sua morte não fosse em vão. Ou é bastante coisa e olha que eu resumi, Bastante coisa. mas agora é sério. Obrigado Genshin por patrocinar esse vídeo. Pra quem nunca viu a gameplay, é um Mapa RPG de ação sumeiro. gratuito com mundo aberto estilizado em anime pra PC, celular, console. E se você gosta de jogo bonito com batalhas frenéticas e uma boa história como você viu aí, dá uma olhada no jogo, mano. O link tá na descrição, beleza? Mas Vai aceitar pra sem caramba. mais enrolação, vamos continuar a outra história. Muito obrigado. Brabo. Godzilla. No ano de 2000 e alguma coisa, quando os planetas Plutão e Netuno trocaram de órbita no sistema solar, o planeta Terra recebe declaração de guerra de um planeta desconhecido, chamado de Planeta X, que tinha o objetivo de conquistar o universo inteiro. Os humanos então mandam os monstros Godzilla e Mothra para defender a Terra. E eles têm que viajar por campos de anéis pelo espaço para acabar com os monstros e derrotar o boss final, o Rei Ghidorah. Enfim, e essa é basicamente a história do jogo, é bem simples, e na gameplay em si, você joga com Godzilla e com Mothra, e você se move no campo como se fossem peças de xadrez, cada um vai andando, tipo, né, casinha Legal. por casinha, e assim vai matando os monstros para ir pro próximo nível. Tem níveis que só vão deslizando pelo lado, com vários monstros te atacando e obstáculos pela frente, Me. e também tem níveis que são Caralho, deu um lutas de soco, chefe mano. em cada planeta. E você vai indo pela Terra, depois Ele tá dando um Marte, socão. Júpiter, Saturno, Urano, Plutão, errei. e finalmente, no final, o planeta X, em que você derrota o boss final. Final feliz, fim de jogo, bora pro próximo. Final feliz. Mas, pera, é claro que não termina por aí. Nas profundezas dos fóruns da internet, surge uma história amedrontadora. Então sente-se aí, se acomode e vamos conhecer a história da creepypasta do Godzilla de Nintendinho. Ah, porra, mas não tô volume do nada. Tá, fazer pequenas alterações pra refinar o andamento do vídeo. Ótimo. É só fictício. Quando eu era uma criancinha, as coisas que eu mais gostava eram o Godzilla e jogos do Nintendinho. Então, quando o jogo do Godzilla saiu, foi um sonho se tornando realidade. Eu não vou mentir que... Animação linda, gente, pelo amor de Deus. Porque o jogo era bem repetitivo e a gameplay era bem mediana. Mas naquela época eu realmente não ligava. Eu tinha recebido o jogo no meu aniversário de 10 anos e eu jogava todos os dias. Depois de um ano, eu troquei a fita do Godzilla. Meu Deus do céu, quem que por animou outro isso? jogo Que perfeito. chamado Amagon, que depois que eu descobri qual era o jogo, eu Boiola me por animação em muito. sketch, em rascunho. E após isso, eu nunca mais joguei o jogo do Godzilla de novo. Mas enfim, anos se passaram, eu me tornei um adulto, eu não era mais tão fã de videogame quanto era antes, mas um dia bateu a vontade de jogar aqueles jogos antigos da Nintendo, sabe? Só pela nostalgia.
fui atrás de comprar um outro Nintendinho, e aí o meu amigo Billy, ele conseguiu uma cópia do jogo Godzilla Monster of Monsters pra mim. Pra ser sincero, eu não perguntei onde ele arranjou, eu não me importava muito, eu só tava muito ansioso pra jogar o meu jogo favorito da minha infância. Não tá possuído esse Então, negócio, com foi isso que certeza. eu fiz. Claramente. E agora senta comigo que a gente vai entender como um videogame se tornou o seu pior pesadelo. Bom, vamos começar do início. Ele começou a jogar normalmente. Tá muito baixo, Era gente? exatamente Eu abaixei como um pouquinho, tava lembrava muito que alto. era. A onda de nostalgia bateu rapidamente. Se tiver com baixo, o tema aumenta. de 8-bit da introdução do jogo. Eu tinha esquecido de como era divertido só destruir as coisas com Godzilla. O jogo simplesmente te bombardeava de coisas na tela, vindo de todas as direções, e você é muito grande pra desviar de tudo. Não demorou muito pra ele chegar no primeiro boss, que foi o Gezora. É um kaiju obscuro que nunca apareceu num filme do Godzilla. Que é um boss irritante, já que ele te encurrala num canto Nossa. e fica batendo com o tentáculo dele. E mesmo que isso não faça nenhum dano, você só perde tempo e tem um timer lá em cima que, se chegar até 0, tem que recomeçar a batalha. Só que dessa vez algo diferente aconteceu. Assim que o Gezora foi fazer esse movimento irritante, o jogo bugou totalmente e ele nunca parou de bater. Ah, O timer era pra terminar a luta em tipo 40 segundos, mas eu fiquei preso nessa cena por quase 5 minutos. E depois os gráficos começaram a corromper na tela, com pequenos quadrados vermelhos por toda parte. Oi, Gabriel, obrigada Então o pelo... que ele fez pela foi sua tirar chegada o aí, cartucho mano. do console, Depois deu eu uma vou ver o vídeo, soprada tá? e voltou o jogo. Talvez fosse só um glitch, Alô? acontece. Boa estreia. E ele conseguiu matar os 2 bosses dessa primeira sessão. O Mogueira, sem nenhum problema. E depois o Gezora, que também não ocorreu nenhum glitch dessa vez. Que bom. Às vezes só uma poeira entra no cartucho e isso acontece. Terminando tudo desse campo desse mapa aqui, ele consegue finalmente Acontece, ir pro o próximo jogo nível, buga por 5 que é minutos. Marte. Parece verídico. Eu dei uma olhada no campo de batalha e eu achei algo interessante. Onde o monstro Varan era pra estar, na verdade, outro tinha tomado o seu lugar. Hã? O monstro Titanossauro. Titanossauro. No jogo original só tinha 10 kaijus, e o Titanossauro não era um deles. Pelo menos era o que eu pensava, né? Talvez o Titanossauro era pra estar no jogo Baragon, originalmente, Varan, mas foi Edorá, trocado pelo Varan por Mogueira. alguma razão. Isso, Gezora. na verdade, deixou ele mais animado ainda, porque não só ele estava jogando o jogo favorito dele, mas uma versão diferente Qualidade. com um monstro novo. Então, ele foi correndo pelas fases para chegar logo no novo chefe. Em um momento, ele chegou novamente na batalha contra o Gezora, e estava indo tudo bem. Ele tinha até conseguido derrotar o Gezora antes do ataque dos tentáculos, mas dessa vez o glitch ocorre de novo. Só que agora, assim que o Gezora morre. O sprite do Gezora não afundou como de costume, mas na verdade parece que ele foi devorado pelo glitch. E o seu olho começou a aparecer por toda a tela. Isso com certeza não era normal. Hoje em dia eu sei que esses glitches com o Gezora foram avisos de que algo estava muito errado com esse jogo. Mas eu só ignorei e procedi. O amigo dele pegou no lixo o negócio, velho. Todo Esse estragado. próximo chefe era o Mogueira, que mais uma vez Pra que tava inimigo com se você tem um glitch amigo bem assim, né? estranho. Primeiro que ele tava com o dobro do tamanho, Ué, bem maior que o personagem dele, e também tava bem mais difícil de matar, e a luta com certeza não era pra ser assim. Então foi um pouquinho difícil, mas assim que ele conseguiu matar o Mogueira, ele simplesmente despedaça na tela, como se estivesse derretendo. what the fuck? Alguma coisa tá acontecendo aqui. Nada disso tava no jogo original. Nesse momento, tinha chegado a hora de eu lutar contra o Titanossauro, e eu tava com medo de acontecer algum glitch estranho, como tava acontecendo com os outros bosses, né? Mas na verdade, a luta foi bem normal e deu tudo certo. E depois de uma luta até que bem divertida, com um monstro que não era pra estar no jogo, eu derrotei a base inimiga e prossegui pro próximo planeta, que deveria ser Júpiter, mas na verdade, ele chega num planeta chamado Patos, Patos? que era no mesmo layout que Júpiter, mas Ué? o campo era todo azul. O planeta ao invés dos de patos, verde. mano. E era um planeta que, né, não existia, mano. Não era nem do sistema solar e nem da lore do jogo. Então só What the fuck? surgiu
do nada. De repente, pra Ele dos checou patos. do outro lado do campo Faz e tinha um quack? novo monstro, que Patos ao de invés de Minas. ser o Edora, era o Biolante. Ah! Mas aí é que tá, cara. Isso não poderia estar certo. Porque o Godzilla vs Biolante só saiu em 89. E esse jogo foi feito em 88. Então, como que um kaiju que Atualizaram ainda o não jogo. tinha aparecido contra o Godzilla tava no jogo do Godzilla um ano antes? Eu inicialmente XXX. pensei que os devs tinham colocado o Biolante no jogo pra, sei lá, talvez gerar um hype pro filme do próximo ano. Mas aí, quem sabe eles mudaram de ideia, eu não sei. Eu tentei de várias formas entender o que estava acontecendo, mas nada poderia me preparar pro que tava por vir. Eita, Ele poxa. começou a passar pelos níveis Cara, é a lua? normalmente, e a música era bem diferente do que ele estava acostumado. Mas o que realmente chamou a atenção dele é que não havia nenhum inimigo, Ué? nenhum obstáculo. Só que, a partir daqui, as coisas iam ficando cada vez mais estranhas. Ele chega perto de um chefe e assim que ele se aproxima, a tela só buga Você vai e enfrentar... muda do chefe Gezora para um outro boss. Ah! E na tela de batalha, o nome ainda tá Gezora, que era pra ser o chefe do povo, né? Aquele lá que até bugou, enfim. Só que aparece um outro aleatório, Porra de bicho é esse, uma mano? aberração. É uma batalha bem mais difícil do que o Gezora, mas com certeza não é o Gezora. O que tá rolando? E assim que ele derrota esse bicho, a tela buga e você consegue ver os resquícios do boss que era pra ter lutado com ele. Ele só continua pro próximo boss, que era pra ser o Mogueira, mas acontece novamente a mesma coisa. Ao invés de ser o Mogueira, assim que ele se aproxima para iniciar a batalha, o sprite do Kaiju muda. O que trocou de lugar com o Mogueira foi uma máquina voadora, que lembrava um pouco um alien de Pascagoula, que pra quem não sabe foi um incidente ufológico e de abdução que ocorreu em 73, de pessoas que foram abduzidas por alienígenas enquanto pescavam. E do mesmo jeito da última batalha, quando você consegue derrotar esse boss, o sprite dele buga e vira por alguns segundos o boss que era pra estar ali. E aí, ele finalmente chega no nível laranja do campo de batalha. E, surpreendentemente, era bem diferente. O fundo era todo contaminado de tumores e olhos laranjas. Que horror! Era uma combinação grotesca com um padrão totalmente desconcertante. Horrível. E se você parar pra notar, os olhos estão sempre te olhando. Sempre seguindo, né, o E ele vai personagem. passando por mais e mais níveis Horrível. nesse planeta, que Eca. claramente estão totalmente bugados, lutando contra números, códigos, ao fundo de uma música perturbadora. Aquilo, com certeza, não era o jogo normal. Mas é claro que isso também desperta curiosidade, então ele queria ir a fundo pra ver o que estava acontecendo. Em alguns níveis, tinham até imagens, desenhos, simbolismos de alguma coisa que não dava pra entender muito bem, mas era como se quisessem passar alguma mensagem pro jogador. Depois que eu derrotei os chefes do campo, a música simplesmente parou de tocar e tinha um novo ícone, substituindo o ícone da base inimiga, e eu não reconheci esse ícone. Parecia uma máscara vermelha tribal. E pra ser sincero, eu senti um pouco de pavor só de olhar pra ele, e eu não queria entrar lá, mas aparentemente era a única maneira de escapar de patos. Então eu me movi pra lá e iniciei o nível, e isso aconteceu. Ih! Rum! Tananana. Caralho! Corre, negada! Caralho! Ó a música! Eita! Ai! Eita! Ai, ai, ai. Pegou. Ai! Nham, nham. Ih, matou o Godzilla. Godzilla foi devorado. Sabe aquele sentimento quando seu corpo sabe que você está em perigo extremo? Você começa a recuar e fica todo tenso, enquanto a adrenalina flui pelas suas veias e os seus nervos começam a ficar mais frios? Bom, eu não assisti todos os filmes do Godzilla, mas eu tenho certeza de que isso não tá em nenhum deles.
foi algo que os criadores do jogo só colocaram aqui. Mas parando pra pensar, que doente maluco colocaria isso num jogo de criança? Como o Godzilla tinha morrido, ele ainda possui o Mothra, e assim que ele usa o Mothra pra tentar passar desse nível esquisito, simplesmente o jogo te manda pro próximo planeta. Um planeta chamado Trance. Só um aviso, a partir daqui não há mais registros em vídeos, apenas imagens. Ué? E é claro que as coisas não melhoraram a partir daqui. Nesse próximo planeta, tinha um monstro chamado Orga, que não teve o seu filme até os anos 2000, e ele estava aparecendo em um jogo feito em 88. A esse ponto, eu duvido que os devs podiam ver o futuro. Esse jogo tá modificado com certeza, e várias perguntas surgiram na minha cabeça. Quem fez? Quando? Como? E mais importante, Por quê? por quê? Eu primeiramente assumi que tinha sido meu amigo Billy que me deu essa fita, e ele queria fazer algum tipo de pegadinha comigo. Mas aí eu lembrei que o Billy não faz a menor ideia de como mexer com essas coisas. Não podia ter sido ele, cara. E outra coisa, é possível colocar um ROM ou um jogo hackeado num cartucho? Tipo, muita coisa não bate. E os níveis foram ficando cada vez mais diferentes. Dessa vez, apareceu um nível com um ponto de interrogação, que são níveis de quizzes. Ou seja, níveis com perguntas pra responder. Isso em um jogo do Godzilla. Pois é, não faz muito sentido. Mas quando ele chegou nessa casinha e entrou no nível... Porra, é essa? Era tipo assim, eram níveis que mostravam um rosto, que eu chamo ele de rosto mesmo. E em cima tinha uma pergunta simples como, você gosta de cachorros? E mais abaixo você poderia responder sim ou não. É só você mover o monstro e dar o botão para responder. E assim que você responde, a pergunta desaparece e o rosto muda a expressão por uns 8, 9 segundos, podendo ser uma dessas aqui. Eu não vi sentido nenhum com o que eu respondia, parecia ser bem aleatório. E depois disso, ele volta para a expressão normal junto com uma outra pergunta. O que foi ficando mais estranho é que, de vez em quando, as perguntas eram bobas ou fáceis do tipo, o sol é quente? A água é molhada? Ou até perguntas mais ridículas pro humor do tipo, o seu cachorro gosta do presidente? Oi? Só que, às vezes, as perguntas começavam a ficar um pouquinho mais pessoais e perturbadoras, Para que não é desrespeitando molhada, cada mano. limite ou senso. Como por exemplo, você tá com medo? A água não é molhada. Você tem mais de 18 anos? Você gosta de machucar pessoas? Você já matou ou por alguma pessoa? Oi? Você já foi abusado por um membro de sua família? Oi? E sempre que ele respondia, era seguido de uma expressão estática na sua tela, sem explicação alguma. Bom, mas enfim, cara. Ele foi passando pelas fases que foram ficando mais e mais anormais. Eu tava até impressionado com os gráficos desse nível. Tinha uma música meio hipnótica, como se fosse um techno indiano. Eu só não gostava dessas caras nas estátuas, que ficavam me encarando de uma forma amedrontadora. A cada fase que ele passava era uma novidade. Uns cenários que ele nunca tinha pisado, inimigos que ele nunca tinha enfrentado e chefes que ele nunca tinha derrotado. Era tudo novo e diferente. Nada como o jogo original. Era como se fosse um outro jogo total. Assim que eu terminei de derrotar os chefes desse mapa, o rosto vermelho apareceu novamente e a música toda parou. Por que ele está jogando? Por que ele não fecha o jogo e vai embora? Joga fora, queima essa E fita. assim que eu iniciei, Por que ele não faz encontrei isso? alguns obstáculos suspensos no ar. A maioria deles era só pular ou agachar, era bem de boa. Que ideia? Depois de uns 40 segundos, Run. esse bicho começou a me seguir de novo. E eu tava com medo, mas eu já tava preparado, então eu consegui escapar dele. E assim que eu consegui, eu dei uma Coisa da risada. história. É assim que as pessoas no Não filme de dessa terror vez, morrem. cuzão. Ué? E eu pensei que eu terminaria ali, mas quando eu olhei pra tela, Oxi. ele tava me olhando diretamente pra mim. Aquela onda de terror mortal me atingiu novamente. E eu com certeza não tava mais rindo. Eu tava me levantei, borrando. eu fui pro banheiro, eu taquei água no meu rosto, dei uma respirada e quando eu voltei, ele tinha passado pro próximo planeta, chamado de Dementia. Ah, Mas tá. ele ainda tava pensando no que tinha acontecido. Será que o jogo escutou ele de alguma Essa forma? rum eu tacava Ou fogo. foi Ah, só uma mano. coincidência? Que porra foi Mas por essa? que foi bem quando ele chegou ao monstro? ideia, que mano. O monstro olhou de volta pra ele. É assim que Não acontece nos tudo. filmes de terror. Vou alugar Mas, essa de fita de qualquer terror forma, aqui que tá assombrada, que eu Nada achei um fazia lixo. sentido nesse jogo. Nossa, E aqui se for tem uma uma pessoa pegadinha saindo de da algumas pessoas, TV. Eles estavam indo longe Uau, eu vou demais. deixar tocando pra Mas, sempre. enfim, Não vou esse era o tacar campo fogo de na fita. Dementia. Exorcizar a No fita. primeiro Não, 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 Já não. era um quiz. E Tá tudo bem. novamente, tinha perguntas Nada vai mais simples acontecer. como, você sabe nadar?
Você gosta de peixes? Não. Você gosta do seu trabalho? Não. E também perguntas assim. mais esquisitas, como... Você gosta do sabor quando morde uma mulher? Eu nunca Só que mordi uma também mulher. Teve uma pergunta de... Você gostaria dói. de um novo monstro? E quando ele respondeu sim, o jogo desbloqueou Peixe é um muito novo foda. monstro jogável, chamado de Anguirus. Hã? Mas bom, Caraca, tem chegando nesse um... espaço azul, jogou Tem um lança na dragão tela ali, mano. um Foda. frio impiedoso. Frio calculista? O nível do frio impiedoso era bem azul, Caralho, e realmente cara, passava um mostra, sentimento de mano. frio. E quando eu joguei por esses níveis, eu senti uma ansiedade horrível. Eu sentia que quanto mais eu caminhava pelo nível, mais eu chegava perto de algo inexplicavelmente mal. Eu não queria admitir, mas depois que eu joguei esses níveis, eu senti que esse jogo poderia fazer você sentir certas coisas. Enfim, ele passa pelos monstros Coisas e ruins, níveis né? novos que não tinha no jogo Carai. original e chega mais uma vez na Máscara Vermelha. E ele percebeu que, se ele quisesse entender o que estava acontecendo no jogo, ele teria que derrotar tudo e chegar até o final. Eu quero jogando Mais uma sozinho o vez, negócio. ele tinha que fugir desse bicho vermelho. Dessa vez, em um momento chegava uma parte que você tinha que nadar em sangue, e essa besta continuava perseguindo ele assim Jesus. mesmo. Depois de correr muito, ele conseguiu escapar do monstro, e com um sentimento de alívio, ele dá uma respirada funda e vai pro próximo planeta. No jogo original, Plutão. esse planeta aqui era pra ser o Plutão, mas dessa vez era um planeta chamado Entropy, com um layout bem diferente, bem maior e diverso. Carai. What the fuck, tem uma TV A música ali? de fundo era tipo um violino, que com o tempo ficava meio distorcida e me fazia sentir meio deprimido e desconfortável. Eu não sei, isso era algo que eu não são esses gostaria de negócios escutar na enquanto tela, eu dormia, véi? por exemplo. E iniciando, mais uma vez, um nível de quiz. Você tem algum arrependimento? Sim. Algumas pessoas merecem morrer? Sim. Você já matou alguém? Não. Você quer matar alguém? Não. Prosseguindo nos níveis, esse mundo era num ambiente de floresta, com um fundo totalmente escuro, com as árvores o cercando e o deixando vulnerável. Depois de passar por esses ambientes, eu queria jogar os níveis com a TV como ícone, que eu não sabia o que era, então me chamou a atenção. E entrando no nível, era bem estranho. What the Só fuck? tinha um personagem na tela, que utilizava uma camisa que eu usava quando criança, e era extremamente igual. E só ficava nessa animação e mais nada, não dava pra jogar, nem me movimentar, nem nada. E quando eu clicava em qualquer botão, eu voltava pro mapa do jogo. Até que ele chegou em um certo nível que ele sentia que estava cada vez mais próximo da verdade. Que era um nível que era só um campo aberto e reto, com uma grande lua no céu. E imediatamente eu comecei a sentir medo. Isso vai parecer loucura, mas a verdade é que o jogo fez esse nível a partir de uma das minhas memórias. A lua então começa a descer no nível, ela racha e de dentro dela sai uma figura humanoide enrolada, cai na água e de lá surge uma criatura imensa, que foi uma batalha difícil, mas ele consegue derrotar. Só que depois dessa batalha, eu tenho tentado manter a minha promessa em suprimir essa memória, mas parece que eu vou ter que tirar isso do peito. Essa é uma memória muito dolorosa pra mim, mas o jogo já sabe disso e eu acho que você também deveria. Eu vou só falar as partes que importam porque eu não quero trazer essas experiências de volta na minha cabeça. Bom, é o seguinte, quando eu tava no ensino médio, eu tinha uma namorada chamada Melissa, e ela sofria algum tipo de transtorno mental, que levou ela a ter alguns, digamos, episódios. Quando ela tava em um desses episódios, ela só ficava de pé ou sentada, só que perfeitamente reta e imóvel. O seu rosto perdia qualquer expressão instantaneamente. Ela falava coisas bem claramente, sem qualquer sinal de emoção. E quando terminava de falar, começava a tremer por inteira. Enterrava as mãos no rosto e ficava em silêncio por minutos. Eu não consigo transmitir o sentimento que isso me deu em palavras. E eu não vou tentar. Você tinha que ver pessoalmente para entender. Mas, apesar disso, ela era uma pessoa muito gentil e eu me importava muito com ela. A gente gostava muito de ir nesse campo à noite e olhar as estrelas e tal e só ficar de boa. Só que teve uma noite que ela não disse nada. Simplesmente nada. Ela apenas olhou diretamente para a lua, tremendo. Eu tentei falar com ela, mas de repente ela se levantou e correu direto para a rua. Eu tentei impedir ela, mas já era tarde demais. Ela foi atropelada por um caminhão e foi morta naquela noite. Eu a olhei bem nos olhos quando as rodas passaram sobre o seu pescoço, e essa visão sempre me assombrou. E eu sei que o jogo sabe disso, porque depois que eu derrotei esse chefe da lua, isso aconteceu. Melissa, se mate.
uma sequência de telas foi aparecendo. Primeiro só com o nome da ex-namorada morta dele, a Melissa, e seguido com o texto "Se mate". E depois, a tela é preenchida com vários se mates. E o rosto do monstro vermelho é formado na tela. Bom, e a partir desse ponto, a gente já pode ir caminhando mais pro final. O jogador já tinha entendido que era algo sobre ele, era algo pessoal, então ele queria ir a fundo e terminar logo com isso tudo. Mas claramente o jogo tava vivo, de alguma forma, testando se o jogador iria continuar jogando. E eles perguntaram, tipo, esse jogo tá lendo minha mente? Isso não parecia possível. Que saudável! Mas tinha alguma outra explicação? Se ele desligasse a TV e só quebrasse o cartucho, ele sabe que nunca conseguiria parar de pensar no que tinha acontecido. Ele não sabia se era o jogo que mantinha a vontade dele de continuar, que o jogo controlava ele de alguma forma, mas ele só sabia que queria muito terminá-lo. E ele pensou que qualquer coisa, ele tinha um controle remoto da TV do lado dele. Então se tudo der errado, era só desligar a TV. É sim. Quaisquer que sejam os poderes que o jogo tem, Em vez de jogar com alguém, tá ligado? Fica menos aterrorizado. E seja lá o que sua conexão mental pudesse fazer, essa possível conexão mental era o que me preocupava. Eu ainda não sabia com o que estava lidando. Os níveis continuaram, dessa vez era a temática de um labirinto, e o sentimento de desconforto continuava. Em uma parte do nível, ele chegou a ter uma cabeça, com os olhos abertos, encarando a tela. Na noite que a Melissa morreu, ela teve uma expressão em seu rosto que era exatamente assim. Até quando ela foi acertada pelo caminhão, ela ainda continuava com essa expressão. Eu sinto como se algo realmente estivesse me observando de trás da tela. No final do planeta, novamente, a máscara vermelha o esperava. Mais uma vez, com a perseguição pelo monstro vermelho, dessa vez num grande labirinto vermelho, o monstro voava e destruía as paredes facilmente. Foi difícil, mas ele conseguiu escapar. E assim, pro penúltimo mundo, Extus. Extus era um planeta mais pro roxo, mas fora isso não parecia muito diferente dos outros, só o layout que mudava um pouco. Indo primeiramente pro nível de quiz, o rosto faz perguntas básicas como: os elefantes respiram? Verde é sua cor favorita? Não. Você consegue voar? Não. Só que, do nada, você vai sentir minha falta? Passando pelos níveis desse planeta, ele chega numa área que o ícone é um de cemitério. E como esperado, o nível é um cemitério também. Meu Deus! E ele foi andando pelo grande cemitério e nada estava acontecendo. Só que, em um momento, ele percebeu que estava tocando a música Prayer for Peace, só que na versão em 8-bit. E é uma música do primeiro filme do Godzilla, e, de acordo com ele, uma música muito triste e poderosa, até nessa forma. Depois de uns 2 minutos, eu encontrei algo. O meu primeiro instinto foi correr, mas essa estátua azul só tava lá, flutuando em paz. E como ela estava em cima de uma capela, eu assumi que fosse, sei lá, um anjo, e me deu um sentimento estranho. Bom, eu não diria feliz, mas era como se eu estivesse em paz, de alguma forma. Infelizmente, cortando abruptamente esse sentimento, a besta vermelha aparece, e com um grito horrível e uma música assustadora, o nível se modificou e encheu-se de corpos ensanguentados. Assim que o monstro começou a correr, o anjo entrou na frente, e o monstro vermelho ataca ferozmente a figura, e sangue começa a sair dos seus olhos. Eu queria salvar o anjo, mas não tinha como. Eu tinha que honrar o seu sacrifício por mim, e ele continuou me seguindo enquanto eu engolia o anjo, até depois de rasgar suas pernas. E quando eu vi isso, eu transformei o medo que eu tinha em ódio. Agora eu odeio esse monstro. Ele era o puro mal, e eu só queria que ele morresse. Então eu decidi falar com ele, assim como eu tinha feito níveis atrás. Aí eu falei: você vai pagar. E isso aconteceu. Eu não fazia ideia do que estava por vir depois da minha ameaça, e nada poderia me preparar para os horrores do próximo planeta. E aqui estamos no último planeta. Eu não gosto de falar dessa parte e ainda me incomoda muito, mas as pessoas têm que saber o que está acontecendo. Chegando nesse ponto, ele já tinha certeza que o jogo não era natural. E mesmo que cada planeta já fosse estranho, o Zenith parecia um pesadelo, com um mapa todo vermelho em textura de sangue, e uma música amedrontadora de fundo. O primeiro nível era o do quiz, só que a primeira coisa que apareceu foi: saia daqui.
Oh! O rosto não tinha feito nenhuma pergunta. Não! O rosto estava só pedindo Não. pra ele sair e ir embora. Foda-se. Não. Enquanto cuspia sangue e produzia glitches horríveis na tela. Ele saiu do nível e a partir daqui foi tudo piorando. Ele entra num nível que é uma outra TV e só aparece isso na tela. Sem animação, sem música, um corpo morto com fogo de fundo. Tudo que aparecia na tela parecia que queria fazer com que o jogador não continuasse jogando. Era como se algo no jogo queria o avisar de que a última palavra do jogo seria terrível. Mas é óbvio que ele queria ver o que estava no fim. Ele precisava disso, afinal era com ele. O jogo estava devendo algumas respostas. E pensando que não pudesse ficar mais estranho, o jogo foi deformando mais em tons de vermelho. Numa bagunça de carne e sangue grotesca, ficando quase que irreconhecível. Até que no meio da jogatina, do nada, aparece uma tela preta escrito Mãe, e mais nada. Fica assim por 30 segundos até voltar pro jogo normal, como se nada Mãe? tivesse acontecido. Mãe? Até que finalmente, mais uma vez, ele chega no rosto vermelho. E antes de entrar no nível, ele pensou: ok, eu tô aqui, esse é o fim, é só mais um e depois acabou tudo. Eu tenho que ter coragem pra enfrentar isso aqui. Só que eu entrei na fase e... nada. Só o Godzilla com uma tela preta. Eu andei pra lá e pra cá, eu tentei atacar, mas nada aconteceu. Até que eu ouvi algo. Ele teria que enfrentar o bicho vermelho. Caceta, o tanto de vida! De cara a cara. Red? Assim que a batalha começou, felizmente, O tanto de o vida. Red não dava mais hit kill. Só que o primeiro ataque do Red no Godzilla, Tinha que ser o eu Red, né? senti. Assim que as garras passaram pelo Godzilla, eu senti em mim. Eu sei que é normal as pessoas reagirem quando levam algum dano no videogame, mas não era isso. Eu senti dor física real, e na hora eu pausei o jogo. Ele decidiu olhar em seu próprio corpo, para ver se tinha algum arranhão ou algo do tipo. Mas não tinha nada. Era como se as dores surgissem de dentro dele. Uma dor sem marcas. Eu ficaria desapontado em não ver o final do jogo, mas o risco não valia mais a pena. Tava me causando dor verdadeira. Só que assim que eu fui me levantar para desligar o Nintendinho, eu simplesmente não conseguia me mexer. Não. Eu tava paralisado na minha cadeira. Os únicos músculos que se moviam eram meus Da dedos. Red, do Red. E uma nova mensagem apareceu na tela. Essa é minha Red Você não, mano. não vai sair. Eu falei pra queimar essa Eu comecei fita. a gritar, desesperado. Quer dizer, Mas não só é um fita, barulho né? fraco de alguém sufocando saiu. Eu ainda não consegui me mover. era só queimar o jogo, Então mano. eu falei: Você tinha um trabalho. me desculpa que eu te insultei. Não foi minha intenção. Eu não sabia que as coisas iam ficar sérias. Por favor, só me deixa aí. Se você me deixar aí, eu prometo que eu nunca vou contar pra ninguém sobre isso. Também não vou jogar o jogo nunca mais. Por Eu favor. prometo não vou contar pra E o Red ninguém. responde: Disse sua ele. minhoca patética. Agora já é tarde demais. Só um vai sobreviver. Essa afirmação era clara. Só um dos dois iria sobreviver. Ou ele Socorro! ou o Red. Grita socorro, mano. Eles começaram a lutar Socorro! intensamente. E a cada dano que o Red dava no Godzilla, ele sentia tudo. Até que... Quando isso me acertou, eu realmente gritei. Eu gritei tão alto que alguém no meu apartamento deveria ter ouvido, mas ninguém ouviu. Só de olhar essa imagem me machuca, me lembrando do incêndio no meu corpo. A batalha tinha timer, e assim que o timer acabou, ele tinha que escolher um outro monstro que ele conseguiu durante o jogo para lutar contra o Red. Então primeiro ele tentou com Anguirus, e depois ele jogou com Mothra. Caralho, o bicho tem uma que o espada, Red mano. simplesmente o pegou com as garras e o engoliu. Eu senti uma dor agonizante, como se estivesse sendo esmagado até a morte. E junto com essa dor, com a questão que eu não estava conseguindo me mover, tava muito horrível. Eu queria tanto que acabasse, e eu nunca quis tanto isso na minha vida. Mas ainda tinha um monstro à escolha dele, o Solomon. E assim que o Solomon entra no campo de batalha, o Red fala: traidor, eu sempre te odiei. Você vai morrer igual Oxi. os outros. E um texto azul dizendo: eu prefiro morrer do que servir você. E o Solomon consegue derrotar o Red. Carai! Blue venceu? Eu pensei que eu tinha ganhado, mas alguma coisa estava errada. O Red não estava afundando no chão, e eu ainda não consegui me mover. O Red ainda estava vivo, e então, de repente, o Red fica enorme. Ah, tá. Eu ainda não Red terminei 2. com você. Depois de derrotar o Solomon,
o Red cresceu muito e teletransportou Que se arrombado tem todos de pro vida. inferno. E agora tinha uma barra de vida imensa. O Solomon era o monstro mais forte, mas nem ele tinha chance. Era como lutar contra uma montanha. O Red então derruba o Solomon e pisa em cima dele, destruindo cada osso em seu corpo. Você é fraco. Seus monstros são fracos. Vocês todos vão morrer. Ah, tá travando o Ele vídeo. então tenta jogar o próximo monstro que tem disposição e o Red só enfia o corpo dele com agulhas quentes, até ele colapsar no chão. Você não pode ganhar, Zachary. Eu perguntei pro Red como ele sabia o meu nome. E ele respondeu: eu te conheço faz um bom tempo. Eu vou te contar um segredo. Eu matei a Melissa. Por anos, ela estava sendo torturada por algo que ninguém entendia. Agora eu sabia o que era. Agora eu entendi porque ele zombou da morte da Melissa. Porque ele foi o responsável. E dessa vez, ele iria me matar. Me mande seu próximo monstro e eu vou terminar com seu desespero fútil. E assim que o Red diz essas palavras, ele manda o Zachary de volta pro campo, com apenas 3 ícones no mapa. O Godzilla, o Red e um quinto monstro, que ele não conseguia selecionar. Ele continua a batalha contra o Red então, que é óbvio que chegou rapidamente ao fim. O Red coloca o Godzilla inteiro em sua boca e o engole. E assim, game over. Eu senti meu coração paralisar. As minhas mãos começaram a ficar fracas e formigando. E mesmo com a minha visão ficando borrada, eu fiquei apertando A, sem parar. E aí, isso aconteceu. A força do Red estava sendo desafiada por uma outra força que impediu de me matar. E quando eu recuperei minha visão, O poder do protagonismo. eu vi... Zack, nós não temos muito tempo. Quem Me é você? fudendo. Você já me conhece. Eu sou a Melissa. Caralho, a Melissa. Como isso é possível? O Red me contou que ele te matou. Isso é verdade. Mesmo após a morte, ele me tortura. Se você não conseguir parar ele, ele vai fazer a mesma coisa com você. Mas como que eu vou parar ele agora? Eu não posso lutar contra o Red, mas tem um que pode. Eu vou libertá-lo das garras do Red. Não desista. Eu te amo. As palavras dela alcançaram dentro de mim. Eu não posso morrer assim. Eu tinha que lutar não só pela minha vida, mas para salvar Poder do você, amor, cara. o mundo que ela habita. E com isso, a Melissa consegue desbloquear The o quinto Golden monstro Light. pro Zachary, a Cassius, a luz dourada. The Eles Golden lutaram Light. até o final. A Cassius era Foda. muito forte. E mesmo com o tamanho e força do Red, o Acacius dá o último golpe e o Red é Mas destruído. morreu. O seu corpo desintegra e afunda no chão. Boa. O corpo do Zachary desparalisa e ele consegue levantar de novo. Nós conseguimos. Nós vingamos a morte da Melissa. E eu senti uma felicidade genuína. Até eu lembrar de tudo que aconteceu até agora. Todos os monstros que batalharam e morreram. Poder da amizade e do amor, né, cara? Oxi. Eu tava prestes a chorar, mas o jogo continuou. Lágrimas de felicidade correram pelas minhas bochechas. Fazia anos que eu não chorava tanto assim. Tudo que eu A passei. carinha do bicho ali em cima do nada. E agora, o jogo estava chegando a um fim, com os monstros que eu joguei a salvos. Mas a Melissa ainda tinha algo para falar para mim. Nós estaremos juntos novamente, algum dia. Deus lhe pague, mano. What the fuck, mano? Meu nome é Zachary, e hoje fazem 3 semanas que eu joguei o jogo do Godzilla pra NES. Depois que eu terminei o jogo, eu lembro que eu só deitei na cama de exaustão e apaguei. No outro dia, eu liguei pro meu amigo Billy e eu pedi pra ele vir até meu apartamento. Eu mostrei Queima isso. todas as fotos que eu tinha tirado. Queima E de isso início, agora. Ele não tava acreditando. Por favor. Mas depois ele percebeu que eu tava sério. Ele jurou pra mim que não tinha mexido no jogo e que tinha conseguido o cartucho com um amigo dele que faz trocas de jogos antigos. Eu liguei pra esse amigo e ele também não sabia de nada e ficou mega surpreso quando eu contei a história. Ok, isso não tava indo a lugar nenhum. Deixamos isso pra lá e ele foi embora. Desde aquele dia, o Billy não falou muito comigo. Eu sinto que ele se culpa por tudo isso. E pensando agora, o que mais me deixa curioso foi quando o Red falou que já me conhecia faz um bom tempo. E até hoje, eu sinto que eu tô sendo observado. Eu peguei a fita e eu fui pra um rio perto da minha casa, pra atacar no lago e acabar com tudo. No rio não, Mas mano. aí eu olhei pra baixo e eu lembrei da Melissa. O que eu senti jogando isso foi genuíno. E, de alguma forma, isso tudo salvou sua alma.
Então eu sentei, eu pensei muito e decidi vender a fita online. Eu não queria dinheiro nem nada, sabe? Eu só não queria ter que lidar com tudo isso de novo. E eu não posso garantir a segurança de quem for jogar esse jogo, e eu nem sei se algo vai acontecer, mas um aviso pro novo dono do Godzilla NES. Se você sentir algo estranho ao jogar o jogo, desligue imediatamente. Foi a pior ideia que você teve na sua vida, vender essa E merda. assim termina essa história maluca. Puta merda, esse cara é uma muito creepypasta burro. bem longa e bem antiga, iniciando lá em 2011, escrito por uma pessoa chamada Cosby-Duff. Ela é dividida em 8 capítulos, Legal, com 8 centenas capítulos. de fotos para ilustrar a jornada do Zack nesse terror. A gameplay que você viu é um jogo fictício, feito por um fã da creepypasta, Que que massa. só tentou replicar os acontecimentos da história. Mas o jogo não tá completo, por isso que a gente teve que depender de imagens depois, né? Bom, e é uma creepypasta um pouco polêmica. Pra ser sincero, eu admiro todo o trabalho envolvido. É bem rico em detalhe e com fotos pra cada acontecimento, mas eu não sou muito fã da coisa de namorada morta e o jogo Não. te controla e você não consegue se mexer, tem que salvar uma da pessoa, o jogo fala com você, tipo, poderia ser tanta coisa, sabe? Mas ficou num negócio meio clichêzão genérico de jogo. Vamos amaldiçoado. vencer, o Isso poder não do teve amor. muita originalidade, sabe? Foda. Fora que teve parte que foi muito arrastada de detalhe que, tipo, tanto faz, não agregou em nada pro final, que eu nem mostrei aqui, senão o vídeo teria 3 horas por aí. Caralho. Mas, em geral, eu curti a história. Não e toda a gostei. questão de ser um jogo mó específico de Godzilla de NES e, sei lá, Não ter namorada. Mario ou Sonic X. Exatamente, ele também não tem mais, tá né? sendo feita uma Morreu. nova história, chamada de Godzilla Replay, da história de uma pessoa que comprou a fita do Zack e foi testar ele mesmo pra ver se algo acontece. E com as críticas que Ele o autor vendeu recebeu, essa eu merda tenho aqui da certeza que vai ser idiota. melhor Outra mais pra pessoa vai você. passar por um negócio Mas, pior por culpa infelizmente, de ainda quem? Não tá completo, Né? então eu não vou falar nada sobre tão Que cedo. ideia Bom, estúpida. enfim, eu espero Tacar que vocês tenham fogo? gostado Não, desse vídeo vou de verdade. vender. Apesar de tudo, Parece né, muito tipo, eu inteligente, achei viu? bastante Parabéns. interessante em geral. E é isso, mano. Se puder deixar um like, eu agradeço. E a gente se vê num próximo vídeo. Até a próxima e falou. Like deixado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu Deus. Minimamente sensato. Nossa senhora, mas vender a fita foi sacanagem, mano. Pelo amor de Deus.